hoje saiu essa notícia que acabou não tendo tanta repercussão assim, eu imagino por conta dessa história toda do ministro, que é a seguinte, segundo o Poder 360 traz para nós, a Carol Detoni pautou um PL da anistia para ser discutido nessa terça-feira lá na CCJ, PL da anistia que diz respeito aos presos que foram envolvidos naqueles atos no dia 8 de janeiro. Então, um assunto que também vinha sendo discutido há algum tempo dentro do Congresso, faltava realmente colocar em pauta e agora a Carol, como presidente da CCJ, traz esse assunto para a mesa na próxima terça-feira. Deputada, não sei se já está conosco aqui para conversar? Sim, já estou. Tudo bem, Renato? Tudo bom, deputada? Muito obrigado aqui pela participação. Queria que você contasse um pouco, então, sobre esse projeto, o que diz exatamente esse projeto de lei e por que colocá-lo agora, então, em pauta para a próxima terça-feira. Boa noite. Boa noite. Então, nós temos vários projetos relativos à anistia. Nós temos o projeto que trata da anistia com base nas eleições, que seria para, digamos assim, anistiar o presidente Bolsonaro. E temos projetos, vários projetos que são para anistiar os presos do dia 8 de janeiro. O presidente Bolsonaro, estive em conversa com ele solicitou que nós pautássemos a questão do dia 8 de janeiro por conta de todas as injustiças que nós estamos vendo que estão sendo perpetradas neste inquérito e nessas condenações, né? Vale lembrar que essas condenações, elas partem de um inquérito aberto no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Não há o princípio de presunção de inocência, não há o duplo grau de jurisdição, não há o acesso aos autos por parte dos advogados, tem muita dificuldade, não há o princípio do juiz natural, do promotor natural, enfim, direitos fundamentais do acusado estão sendo violados e as penas são totalmente desproporcionais, enfim. É muito injusto o que está acontecendo com essas pessoas, né? Nós não temos muitas vezes provas circunstanciais para embasar uma condenação absurda, às vezes de 17 anos, 14 anos, para idosos, pessoas com comorbidades, teve a morte do Clesão, enfim, são várias, tantas irregularidades que aconteceram que chegou a nós pedidos do Brasil inteiro, de deputados, do próprio presidente Bolsonaro, como falei, para que nós priorizássemos na CCJ esse ano esse projeto de anistia. Então, nós vamos ter ali, desde projeto que diz para que anistie as pessoas que estavam numa manifestação, até projetos como o do Ramagem, por exemplo, que ele muda o tipo penal e daí vai dar abolitio criminis, né, que é a situação de tornar que a conduta não seja mais considerada crime. Até porque é muito abstrato você falar num crime, por exemplo, que pretende a extinção do Estado Democrático de Direito se você está reunido com algumas pessoas para se manifestar politicamente. Tem muitos crimes ali definidos que são muito abstratos e que nós entendemos que nem deveriam existir. É lei essa que eu votei contrariamente, mas foi aprovada recentemente no Congresso Nacional. Então, esse projeto ele foi pautado para a próxima terça-feira. O relator é o deputado Rodrigo Valadares. Ele estará amanhã na Avenida Paulista. O Bolsonaro estará amanhã, entre outras personalidades políticas e influenciadores, pedindo justamente pela anistia dos presos do dia 8 de janeiro. Então, a gente vai ter, esperamos, esse apoio popular para poder realizar essa importante pauta. Até porque, Renato, além dessa pauta, não sei se a gente vai comentar, mas teremos 4 importantes projetos, 2 PECs e 2 projetos de lei para falar com relação aos excessos e absurdos perpetrados aí pelo Poder Judiciário, né? Vamos falar disso sim, mas antes, só para entender em relação a esse projeto da anistia, primeiro vai ser pautado na CCJ, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Vamos supor que tudo caminha aí conforme a senhora está esperando, vá depois ao plenário, depois passe ainda no Senado. Como é que fica a questão do STF? Ele é obrigado a aceitar essa legislação, a algo que pode ser depois revertido na Justiça, ou se o projeto realmente passar por todos os trâmites aí e for aprovado, essa questão está fora de discussão, deputada? Muito bem lembrado, Renato. O projeto passa pela CCJ, ele tem que ir ao plenário da Câmara dos Deputados, depois ele tramita no Senado, CCJ e plenário, e ele tem que ir à sanção, podendo, se caso vetado, ser derrubado o veto no Congresso Nacional. A partir de então, somente a partir de então, que ele passaria a valer. Mas a gente sabe que hoje o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, não respeita as leis vindas do Congresso Nacional. Então,
acredito que um partido aí como o PSOL, como eles fizeram o tempo todo do governo Bolsonaro, e eles fazem até hoje, eles peticionam, então, ao Poder Judiciário, ao Supremo, para que declare aí a inconstitucionalidade, alguma coisa do projeto, e aí eles simplesmente não aplicam a lei. Então, é justamente para acabar com esse tipo de coisa que a gente vai ter que aprovar medidas de reforma, como o Luiz Felipe, né, que participa do programa, ele sempre fala, a necessidade de fazer uma ampla reforma do Poder Judiciário para que a gente possa retomar esse respeito a tudo aquilo que é aprovado no Congresso Nacional. Então, temos todas essas etapas que têm que ser vencidas, e também ainda tem o problema do Judiciário não querer aplicar a lei. Inclusive, vou dar uma informação de bastidores, né? Quando passamos a relatoria ao deputado Rodrigo Valadares, ele, ele é um deputado do União, né, do partido, de outro partido, um partido de centro, ele foi falar com o seu líder Elmar Nascimento, que inclusive é um dos possíveis candidatos à presidência da Câmara, ele inclusive foi falar com o ministro Gilmar Mendes, né, para ver como seria a aceitação por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque a gente sabe que eles que vão ter que aplicar essa anistia. E o ministro Gilmar Mendes, ele me relatou que ele ficou surpreso com a iniciativa de querer pautar a anistia. E ele disse assim, pô, mas agora que ele falou no primeiro semestre, ele falou, agora no segundo semestre vão sair as operações com relação aos financiadores. Vamos fazer uma ampla operação, nós estamos na fase das operações ainda. E você já querendo falar em anistia? Então ele não recebeu muito bem essa informação. Mas é importante dizer que nós estamos tentando, o deputado Rodrigo está tentando, inclusive, talvez fazer um texto que eles aceitem, né? Talvez não anulando as condenações, mas foi sugerido uma ideia de que mantém-se as condenações, mas a pessoa, em tese, suspende a execução da pena por 5 anos, se ela não voltar a cometer aqueles crimes contra o Estado Democrático de Direito, ela seria anistiada. Então, existem algumas propostas intermediárias para que haja essa aceitação por parte do judiciário. Então, olha a que ponto nós chegamos na democracia brasileira, em que nós temos que pedir a autorização dos donos do poder do judiciário para que ver se eles aceitam isso ou não, porque numa canetada eles podem muito bem anular aí todo o nosso esforço para desfazer essas injustiças que foram feitas. E aí, de encontro a isso que você está falando, existem aqueles 4 projetos que também já foram colocados em pauta lá na CCJ, que são, temos até uma ilustração com essa lista, que é a PEC número 8 de 2021, ela limita as decisões monocráticas dos ministros do STF, PEC 28 de 2024, que permite ao Congresso suspender decisões da Suprema Corte que falem sobre legislação, né? Tem isso. O projeto de lei 4754 estabelece como crime de responsabilidade a usurpação de competência do Poder Legislativo ou do Executivo, por parte do Judiciário, e o PL 658, que determina a proibição de posicionamento político e ideológico dos ministros, além de também considerar nova hipótese de crimes de responsabilidade. O deputado Luiz Felipe é relator de um desses projetos, né, Luiz Felipe? Sim, a PEC 28. Olá, Carol. Aliás, a Carol, ela é a grande responsável dessas oportunidades que estamos tendo agora. E sobre a liderança dela, que é uma pessoa extremamente qualificada, na minha opinião, uma das parlamentares mais qualificadas que nós já tivemos na CCJ e no parlamento, ela tem conduzido de uma tal maneira que não antagoniza com nenhum dos lados. Ela é estritamente regimental e as pautas são evidentes da opinião pública. Precisa ser pautada em algum momento. Então ela tem não só o brio e a coragem para pautar, mas também a tecnicidade para conduzir as reuniões de uma maneira extremamente regimental, sem entrar nos conflitos políticos e ideológicos que geralmente se levantam ali para querer obstruir alguma pauta. Então, estou muito satisfeito que a Carol está fazendo esse trabalho maravilhoso na CCJ. Infelizmente, ela vai ter que sair da presidência no ano que vem. Nós temos vários projetos importantes, até para dar mais voz para essa população mobilizada, que precisa de voz direta, de interferência direta da população. A Carol também já apontou que tem interesse em pautar isso até o final do ano. Vamos ver se a gente tem essa janela, né, Carol? Sim, o Luiz Felipe está relatando a PEC 28, né? Nós temos a PEC 8 que está sendo relatada pelo deputado Marcel Van Hatten. Eu tinha designado o líder Felipe Barros, líder da oposição,
mas por conta de agendas ele não conseguiu. Designamos o deputado Marcel, que tem sido um dos grandes deputados combativos por conta dessa tirania judicial que a gente vive hoje. E o Luiz Felipe, nós designamos ele relator porque ele tem um dos deputados que mais tem aprofundado no estudo de uma necessidade de uma reforma do Poder Judiciário. E então é por único e exclusivamente mérito dele que está sendo relatada essa PEC com que possibilita assustar decisões que invadam a nossa competência. Algo extremamente democrático, né? Até porque o nosso poder, o poder do Congresso emana do povo, é o poder mais legítimo que existe e não pode ser interrompido aí por decisões que tentam legislar, né? Então, e também os outros dois projetos de lei, eles são extremamente importantes porque eles criam um rol de novos crimes de responsabilidade aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Basta ver que, por exemplo, quando um ministro fala, como o ministro Barroso falou, derrotamos o bolsonarismo, ou quando o Lewandowski foi participar do movimento do MST, ou emitem posições político-ideológicas, isso se torna crimes de irresponsabilidade. Quando ele inibe um parlamentar de exercer o seu papel, ele influencia na imunidade do parlamentar, como está acontecendo cotidianamente. Isso é crime de responsabilidade. Quando ele obtém uma vantagem indevida, também é. Na verdade, essas normas já estavam em normas esparsas, até no Código de Ética da Magistratura, mas não inseriam essa consequência de crime de responsabilidade. Então, esse rol que está sendo relatado pelo Gilson Marques e pelo Alfredo Gaspar, ele vem justamente para inibir atividades que hoje são tidas como normais, mas são absurdas. O Barroso falou recentemente também que o Supremo Tribunal Federal não é mais uma corte de justiça de mera interpretação das leis, mas passou a ser ele tem natureza política. Ou seja, até quando nós vamos permitir que um juiz, um magistrado, que tem que ser imparcial, que tem que aplicar a letra da lei, nessa visão neoconstitucionalismo de normas programáticas e principiológicas, nós não somos favoráveis a esse tipo de interpretação da Constituição. Nós entendemos que a Constituição tem que ser respeitada e esses abusos têm que ser controlados. E estamos tendo, Renato, com a graça aí de Deus e principalmente a ajuda dos colegas, como é o Luiz Felipe, como são o colegiado da CCJ, nós estamos tendo importantíssimas vitórias. Eu digo para vocês, hoje o único espaço da Câmara Federal e do Congresso Nacional em que a direita está tendo vitórias significativas no âmbito do agronegócio, no âmbito das liberdades individuais, no âmbito da segurança pública e no âmbito de acabar com os abusos do Poder Judiciário tem sido a CCJ. Então, é por isso que nós estamos aproveitando esse lapso temporal. Infelizmente, as eleições a cada 2 anos elas estão nos atrapalhando nesse momento, mas nós vamos pautar até o final do ano a anistia, esses projetos esperamos aprovação e temos uma lista de importantes projetos aí que, infelizmente, não sei se vamos conseguir aprovar todos esse ano, mas estamos tendo apoio de várias bancadas e eu sou muito grata aos deputados por fazerem isso acontecer. Muito bem, para terminar, deputada, como é que a senhora está acompanhando aí essa queda do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida? Você que faz parte do parlamento, é mulher também, né? Acompanhou todas essas denúncias, já consegue fazer alguma avaliação? Olha, eu vejo que o governo Lula é um governo hipócrita, porque, ao que tudo indica, esses casos já eram de conhecimento do Lula e da Janja e de toda a turma, mas eles tentaram ocultar e foi por causa de um blog, né, de uma ONG que foi revelado. E só assim para o ministro cair, ou seja, é uma baita de uma hipocrisia, porque eles dizem defender as mulheres, mas não, até então o Lula está cercado mais de homens do que de mulheres. Nós, da direita, a gente tem a meritocracia como conduta. Então, por exemplo, se eu vou nomear o príncipe, se eu vou nomear uma mulher relatora, é porque ele tem afinidade com o tema, é porque ele é especialista no tema, e não pelo fato de ser mulher. Então, quem fica com esse discursinho aí é a esquerda, e eles estão sendo hipócritas porque eles não estão valorizando justamente ou respeitando as mulheres como eles dizem que deveria ser. Nós da direita, a gente não é. A gente, graças a Deus, a gente tem uma outra visão, né? A gente valoriza, sim, as mulheres, a gente respeita. E, aliás, nós somos o partido, por exemplo, do PL, que mais tem mulheres. E com a entrada da Michelle Bolsonaro, só para vocês terem uma ideia, o partido cresceu em 930%. É o maior partido feminino do Brasil. Então, nós sim que estamos dando exemplo daquilo que a esquerda prega, né? De valorização feminina, dos espaços. Aliás, eu sou a segunda presidente mulher da história da CCJ e foi a direita que deu essa oportunidade. Então, fica aí a dica, né?
para os colegas aí do outro lado, para que respeitem as mulheres e parem com essa hipocrisia e justamente punam os homens que não façam isso a tempo e modo. Muito bem, agradecer a participação, então, da deputada Caroline Detoni, ela que é de Santa Catarina, presidente da CCJ, cargo importantíssimo lá na Câmara, e que está aí colocando todos esses projetos importantes para serem pautados. Vamos ver e acompanhar, então, na semana que vem. Deputada, muito obrigado pela participação, então, e até a próxima. Obrigada, um grande abraço a todos.